E aí, meus queridos do nono ano, bora resolver umas questões envolvendo plano cartesiano. Depois a gente dá continuidade a resolver funções. Na questão 2 da página 155 tá pedindo para a gente resolver, localizar esses pontos, para a gente copiar aqui a localização desses pontos. Então vê, aqui o plano cartesiano, para cá é os valores positivos de x, à esquerda os pontos negativos de x, eixo da abscissa, no eixo da ordenada para cima, ponto positivo de y, abaixo os pontos negativos de y. É o ponto A, as coordenadas do ponto A, 1, 2, 3, 4, 5 para x, 1, 2, 3, 4 para y. Então o ponto A ele é 5 na coordenada da abscissa e 4 na coordenada no eixo das ordenadas. O ponto B, aqui, o ponto B para o eixo x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E para o eixo y, 1, 2, 3. Então aqui é a coordenada do ponto B. Bora ver aqui o ponto C. O ponto C no eixo x, ele é menos 1, menos 2. E no eixo y, menos 1, menos 2. Então isso aí é a coordenada no ponto C. A coordenada do ponto D. No ponto D, a gente vai ter para x 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para o y, menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 3. Ok? Vamos ver as coordenadas no ponto P. Ponto P. Para o eixo x, eixo da abscissa, 1, 2. No eixo y, ele nem sobe nem desce, está justamente em cima do eixo das abscissas, não tem nenhuma coordenada no eixo y, no eixo das ordenadas, então é 0. O ponto N, não, o ponto M, o ponto M para o eixo das abscissas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para o eixo do y também, ele não nem sobe nem desce, está justamente em cima do ponto x. Então aqui para o eixo y ele é 0. E aí o ponto N está aqui embaixo, não tem movimento, ele não está. E no eixo x ele se encontra aqui, ó, a gente pode dizer que ele é 0. E no eixo y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui são as coordenadas dos pontos que foi dado aí nessa segunda questão, na página 155. Uma outra questão que eu achei boa para ser feita é a questão 12 da página 157. 157, eu vou apagar aqui essa coordenada. A página 157, a questão 12. Eu vou utilizar esse mesmo plano cartesiano. Isso aqui foi a questão 2. Certo? Localizar pontos no plano cartesiano é fácil. Vou fazer a questão 12 com esse mesmo plano. Deixa eu só apagar aqui essas coordenadas. E aí a questão 12 fala, abre o livro aí na página 157, está dizendo os pontos A, então,
Vamos colocar aqui, ele está dizendo que o ponto A de coordenadas 4 e 4, 4 para o eixo X, 4 para o eixo Y, o B menos 4 e 4, o C menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, e o ponto D 4 e menos 4. Então, a questão 12 da página 157, os pontos, está aqui A, B, C e D, com suas respectivas coordenadas, são os vértices de um quadrado. Localize esses pontos no plano cartesiano e construa o quadrado. A seguir, responda qual o comprimento do lado do quadrado. Então, vê só. Vamos primeiro localizar esses pontos. Vê, esse aqui está na coordenada no X em 4 e no Y 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente pode dizer que então ele vai ser mais ou menos aqui. Vai ser o ponto A, de coordenadas 4 para X, 4 para Y. O B, coordenadas menos 4. 1, 2, 3, 4. E subindo X, 4. Y, 4 aqui, ó. Então, vai ser aqui. O ponto C, para X valendo menos 4, tá aqui. E o Y valendo menos 4. Então ele desce. Ele desce aqui, ó. Aqui é o ponto B. Esqueci de colocar aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. E por último, como eu disse, eu coloquei um quadrado para X 4 e para Y menos 4. Então, aqui é o ponto D. A letra A, ele está pedindo qual é o comprimento de cada lado. Então, vê só. O mesmo tamanho que tem do ponto C ao ponto D, vai ter dessa coordenada aqui menos 4. Aqui é menos 4, esse ponto. E aqui é 4. Como a gente não tem, na geometria, a gente não tem uma área, uma distância negativa, então eu vou assumir como se isso aqui fosse positivo, lado esquerdo do eixo, o Y aqui, tá? Os pontos de X. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o lado aqui, ó, esse lado aqui do quadrado, vale 8 unidades. 8 unidades, tá? Todos os lados, na verdade, vai ser 8 unidades, vai ser 8. De quantas unidades é o perímetro? 8 vezes 4. Então, se eu tenho 8 unidades e vou multiplicar por 4 lados, eu vou ter 32 unidades. Aí foi o perímetro. Está perguntando o perímetro. De quantas unidades é o perímetro? Então, se eu sei que daqui para cá a gente tem 8 unidades, cada lado do quadrado também vai ter 8. Como ele está pedindo aqui o perímetro, 8, 8, 8 e 8 dá 32. Se por acaso a questão pedisse aqui, essa questão tivesse aí uma letra C e pedisse qual é a área desse quadrado, a gente ia fazer 8 multiplicado por 8, porque é o lado multiplicado pelo lado e daria 64 unidades. Beleza? A questão foi boa. Essa questão foi legal, envolveu, além de a gente localizar os pontos, envolveu uma parte de geometria que queria o perímetro. Se por acaso tivesse uma letra C pedindo a área, a gente multiplicaria 8 vezes 8. Então, na página 156, as questões são todas envolvendo o plano cartesiano, que acho que não tem dificuldade nenhuma. Acho que a galera não tem dificuldade nenhuma, só localizar pontos, incluir pontos, e aí plano cartesiano é só essa parte facinha. Tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ver, a gente estudar um pouquinho de funções. Vamos ver aqui. Passa aí a página. E vamos ver problemas envolvendo função, lei de formação. Então, página 159. Questão 1. Então, vê só como é que está falando a questão 1.
A área do quadrado é dada em função da medida do seu lado, indicado por y a área e x a medida do lado. Então, y é a área, o y aqui é a área, e o x vai ser o lado. As informações que está passando ali na questão. Um depende do outro, a área vai depender do lado. Qual é a lei de formação que relaciona as grandezas área e medida? Como a gente sabe, na outra questão, que a área de um quadrado, vou colocar aqui um quadradinho, vai ser lado multiplicado por lado, ou mesmo que lado ao quadrado, a gente sabe que o y é representado pela área e o x é o lado. Então, x que multiplica x, ou, em outras palavras, x ao quadrado. Então, a lei de formação que vai determinar a área de um quadrado, a área depende do lado, então y igual a x ao quadrado. A primeira questão foi só essa. A segunda, vamos ver a segunda questão, acompanha aí a leitura no livro. Um vendedor trabalha à base de comissão. Assim, seu ganho mensal y depende do total de x de vendas que ele realiza durante o mês. Sabendo-se que esse vendedor recebe 15% do total que vende, qual é a lei de formação da função estabelecida entre essas duas grandezas? Então, vê, ele só vai ganhar, ele só vai ter o ganho, o y aqui é o ganho, se depender do x, que é as vendas. Beleza? Só que a questão está dizendo aí que ele ganha um acréscimo de 15% no que ele vende. Então, ele vai ganhar pelo que ele vender, só que aí vai ter 15% em cima. Os 15% eu posso representar assim, tá? 15 sobre 100, 15%. Ou ainda posso dividir 15 por 100, que dá 0,15. Opa, 0,15. Aqui, 0,15 x. Certo, meus queridos? Então, ele só vai ganhar, ele só vai ter um ganho dependendo do número de x que ele vende. Então, uma variável depende da outra. Só que aqui ainda tem os 15% que ele ganha em cima da venda. Então é 15% multiplicado pelo que ele ganha de x nas vendas. E aí foi a segunda questão. Bora fazer a terceira. Terceira questão, vou fazer aqui. Vou apagar aqui. Terceira questão. Então vê, acompanha a leitura. Quando compramos laranja na feira, o preço y que pagamos ao feirante, então y é o preço a se pagar, o preço y que pagamos ao feirante depende do número x de dúzias de laranja que compramos. Então o x é o que se compra, tá? É o que se compra. Na barraca de fruta do senhor Alfredo, o preço da dúzia de laranja é R$3. Qual é a lei de formação que relaciona essas duas grandezas? Então, eu só vou pagar o que comprar. Como uma dúzia é R$3, então y vai ser igual a 3 que multiplica x. Se por acaso eu for comprar, aí veja a definição de função funcionando. Se eu for comprar uma dúzia, 3 vezes 1 vai dar 3, eu vou pagar R$3. Se por acaso eu for comprar duas dúzias, 3 vezes 2 vai dar 6. Se eu for comprar 3 vezes 3, 9, e assim sucessivamente. Ou seja, a relação aqui de função é bem clara. Eu só vou pagar o que comprar. Então, aqui ó, é a lei de formação dessa terceira questão. Quarta questão vai estar na página seguinte, é a página 160. E acompanha a leitura aí, tá? Vê só. Uma firma especializada em conserto de geladeira cobra uma taxa fixa de R$25 pela visita do técnico. Então, os R$25
é fixo, é uma taxa fixa. Os R$ 25 é uma taxa fixa. Pela visita do técnico, mais R$ 10 por hora. Ou seja, se o técnico passar 1 hora, vai ser 10 vezes 1, que vai dar 10, mais os 25 que é fixo. Então vê, o preço Y que se paga pelo conserto depende dessas condições, depende do quanto o técnico vai ficar lá fazendo o serviço, mais essa taxa de 25, tá? Então vê, nessas condições, sabendo-se que foram empregadas X horas de mão de obra, qual é a lei de formação que define essa função? Então vê, deixa eu só... Aqui, essa função vai ser, se por acaso ele já vai pagar 25 que é fixo, mais os R$ 10 multiplicado por X. Porque esses R$ 10 depende da hora que a pessoa vai fazer o serviço lá. Se por acaso ficar 1 hora, esse técnico está lá e faz uma hora, ele resolve um problema, por acaso. Aí 10 multiplicado por 1 vai dar 10, 10 mais 25 vai dar 35. Ou seja, vai ser desembolsado aí R$ 35. Se por acaso o vendedor ficar 2 horas para fazer esse serviço, 10 vezes 2 vai dar 20, 20 vezes 25 vai ser pago R$ 45. E assim sucessivamente, tá? Então a lei de formação que define esse problema é justamente essa daqui. A quantidade de horas que ele vai passar é o que você vai pagar, sabendo que é R$ 10 a hora que ele ficar, mais uma taxa fixa de R$ 25. O 25 é fixo, tá? Se por acaso a questão pedisse na letra B aí, quanto vai ser pago se o técnico ficar 5 horas? Então, 10 vezes 5 mais 25. A questão 5. Questão 5 tem dizendo: os professores de uma academia recebem a quantia de R$ 15 por aula. Então aqui ele já ganha R$ 15 por aula. Isso aí é a taxa fixa, R$ 5 por aula. Mais uma quantia fixa de 200. Opa, não. Então, R$ 15 por aula, isso. Mais uma quantia fixa. Então a quantia fixa é R$ 200. Então R$ 200 já é fixo. Ele já ganha fixo. Então a quantia Y que o professor recebe por mês é dada em função do número de aulas, ou seja, uma coisa depende da outra, ele só vai receber pela quantidade de aulas que ele der. Então vê qual é a lei de formação que vai definir essas duas grandezas. Então vê, o que ele vai ganhar, já tem os R$ 200, só que ele ganha R$ 15 por aula, então, mais R$ 15. E esse X é justamente a quantidade de aulas que ele vai aplicar aí. Se por acaso ele não aplicar aula nenhuma, 15 vezes 0, isso aqui vai dar 0 e só vai ganhar os 200. Se por acaso ele der uma hora de aula, 15 vezes 1 vai dar 15, 15 mais 200 vai dar 215. Se por acaso ele pegar 2 aulas aí, 15 vezes 2 vai dar 30, 30 mais 200, 230. Então aqui ó, o que ele vai ganhar, o Y, o que ele vai ganhar vai depender das horas aula que ele der aí. Então a lei de formação é essa daqui. Bora fazer aí uma sexta questão. Sexta questão. Uma máquina produz 1.200 peças. Então, 1.200 peças é a quantidade que uma máquina produz. Então aqui é peças, 1.200 peças por hora. Então a produção Y de peças por dia depende do número X de horas que a máquina trabalha durante o dia. Encontre a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas. Então a quantidade de peças que ela vai produzir vai ser 1.200 pelas horas que ele vai trabalhar. Se trabalhar 1 hora vai fazer 1.200, se trabalhar 2 horas, 2.400 e assim sucessivamente. Se por acaso a máquina não trabalhar, 0 vezes 1.200 dá 0. Então aqui ó, é a lei de formação da
do problema da sexta questão. Beleza, meus queridos? A questão 7 escrever a lei de formação de cada uma das seguintes funções. Então, deixa eu só apagar aqui porque A, B, C, D, E são 5, né? Então deixa eu apagar aqui para a gente fazer a sétima questão. Essas questões aí não são difíceis. Vamos fazer aqui. A gente está na página 160. Esqueci de mudar aqui, ó. Página 160. Então, questão 7. Letra A. Vamos ver como é que está falando aqui a letra A. A gente vai ter que escrever lei de informação. A cada número, letra A cada número real x associar um número real y, que representa o triplo de um número. Então, a cada valor y, a gente vai associar o triplo de um número. Então, o triplo de um determinado número. Só isso, tá? Letra A, só isso aqui, ó. Repare que o valor de y depende de x, ok? O que vai variar aqui, a gente vai ter o x variando e o y vai ter um valor dependendo do x. A letra B, a cada número real x associar um número real y, que representa o dobro de x menos y. Então, vê, o y vai ser o dobro de um número, o dobro de x, menos 10. Então, aqui, letra B, a lei de formação, é essa aqui, ó, meus queridos. Letra C. Quando vem a letra C, a cada número real positivo x, associar um número real y, que representa o inverso de x. Então, vê, o inverso, se eu só dar um exemplo, quando eu tenho 1 sobre 2, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, tá? A gente pode dizer que o inverso é isso. Ou assim, ó. Se a gente tem 3 quartos, o inverso de 3 quartos é 4 terços. Então aqui ele quer o inverso de x. Se o x a gente pode representar assim, o inverso do x é isso aqui, ó. O inverso de um número desconhecido que a gente não sabe. 1 sobre x. E aí, letra D. Letra D, meus queridos. A cada número real x associar um número real y, que representa o quadrado de x menos 4. Então, a cada número de y associar o quadrado de x menos 4. Então, a lei de formação da letra D, só isso aqui. E por último, a letra E. A letra E, a cada número real x associar um número real y, que representa a metade aumentada de 5. Então, a metade de um número a gente geralmente representa assim, x sobre 2. Se fosse a terça parte de um número, x sobre 3. Se por acaso pedisse a quarta parte de um número, x sobre 4, e assim sucessivamente. Como ele está dizendo aqui, ó, y associar um número que vai ser a metade desse número, representa a metade aumentado de 5. Então aqui mais 5. Então, só isso aí, meus queridos. A sétima questão pediu para a gente escrever as leis de formações que constam aí na letra A, B, C, D e E. Beleza? As outras questões seguem a mesma que a gente estava fazendo, segue a mesma ordem, o mesmo pensamento do que a gente estava fazendo até a sexta questão, tá? Bora mudar aqui, vamos fazer uma outra página. Vamos lá, meus queridos, vamos fazer uma revisão aqui de domínio, contra domínio e imagem. Eu tenho um exemplo de função aqui, dada por essa lei de formação, y igual a x mais 1, onde aqui, esse conjunto aqui é o domínio da nossa domínio, opa, e aqui vai ser o contradomínio. Esse aqui é o contradomínio.
E os valores que eu colocar aqui do domínio, eu vou ter um respectivo valor lá em B. Então, vê só. Para x valendo menos 1 aqui, ó, se eu colocar o menos 1, y vai ser igual a menos 1 mais 1, isso aqui vai dar 0. Então, para x valendo menos 1, a gente tem aqui, ó, o y valendo 0. Para o x valendo 0 mais 1, isso aqui vai dar 1. Então, para x valendo 0, a função recebe o valor de 1. Para x valendo 1, aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2. Para x valendo 2, a gente encontra 3. E por último, para x valendo 3, a gente encontra 4. Então, vê, esse conjunto A aqui, ele é o domínio. Esse conjunto completo aqui, ele é o contradomínio. E esses elementos que receberam flechinha aqui, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, é a imagem, tá? Então, esse aqui de dentro se chama imagem. Beleza, meus queridos? Então, vê, seguindo esse exemplo aqui, abre o livro aí na página 165. A primeira questão está dizendo que uma função polinomial do primeiro grau é definida por y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determina a imagem, ou seja, determine qual vai ser o valor dessa imagem do número menos 2, qual vai ser a imagem de menos 2. Então, basta a gente colocar aqui, ó, no lugar do x o menos 2. Então, y vai ser igual a 5, que multiplica menos 2, mais 3. Y é igual a 5 multiplicado com menos 2 vai dar menos 10, mais 3. E o y aqui vai dar menos 7. Então, quando a gente, em uma determinada lei de formação, no caso é diferente, tá? Essa aqui é x mais 1, essa aqui é 5x mais 3. Se a gente colocar aqui o menos 2, ou seja, o domínio aqui, por aqui, a gente colocar o menos 2, a gente vai ter uma imagem lá, valendo 7. Então, a segunda questão está dizendo, dada uma função polinomial do primeiro grau definida, então y é igual a menos 8x mais 4. Essa daí já é a segunda questão, a outra lei de formação. Determine o número real cuja sua imagem por essa função é 0. Ou seja, aqui ele está dizendo que a imagem aqui, o y já é 0. Então, 0 é igual a menos 8x mais 4. Resolvendo isso aqui, passando 4 negativo para cá, menos 4 é igual a menos 8x. Eu já posso multiplicar tudo aqui por menos 1, só para o x não ficar negativo. Vai ficar 4 igual a 8x. Esse 8 que está multiplicando passa dividindo. 4 oitavos é igual a x. E se a gente dividir aqui, 4 e 8 vai dar 1 meio. Então aqui é o valor de x valendo 1 meio. A terceira questão, vou apagar aqui o exemplo que eu coloquei aqui. A terceira questão da página 165. O perímetro Y Pessoal, meus queridos. Vamos lá, meus queridos. A terceira questão, está dizendo aí, ó, um perímetro y de um quadrado é dado em função da medida x do lado, função essa definida por, ou seja, y é o perímetro, x é o quadrado e a função está aqui, y igual a 4x. Nessas condições, organiza uma tabela com as seguintes imagens dessa função para cada seguinte medida do lado x. Então, vê, a tabela está aqui. A gente vai colocar de um lado, vai ser o valor de x, então aqui é o lado, e do outro o perímetro. Perímetro pela letrinha y e o lado x. Aí pede para a gente organizar uma tabelinha onde o lado vai valer 5 centímetros, 7,2 centímetros, o terceiro valor 11 centímetros, depois
20,5 centímetros. Vou colocar aqui embaixo. E por último, 10 raiz de 3 centímetros. E aí a gente vai calcular as respectivas imagens, tá? Então vê, para o primeiro valor aqui, ó, y igual a 4x, que é a função, para x valendo 5. Então, y vai ser igual a 4 multiplicado por 5, y dá igual a 20 centímetros. Então, o primeiro valor aqui do perímetro é 20 centímetros. O segundo valor é 7,2 mesmo. Cadê? 7,2. Então, para x valendo 7,2, y é igual a 4 que multiplica 7,2. Y é igual 4 vezes 2 vai dar 8, vírgula uma casa decimal depois, e aqui 28. Então 28,8 centímetros. Para 11, x valendo 11, a gente vai ter y igual a 4 vezes 11. Y é igual a 44 centímetros. Então aqui 44 centímetros. 20,5. Então x é igual a 20,5. A gente vai calcular jogando o valor do x dentro da função. 4 multiplicado por 20,5. Y é igual 4 vezes 5 vai dar 20, sobe 2, 0 vezes 4 dá 0, 0 com mais 2 que subiu vai dar 2, 4 vezes 2 vai dar 8, vírgula aqui, 82 centímetros. E por último, x valendo 10 raiz de 3. Y vai ser 4 que multiplica 10 raiz de 3. E aqui, 4 vezes 10 vai dar 40 raiz de 3. Então aqui, 40 raiz de 3 centímetros, tá? Aí a gente calculou as respectivas imagens. A letra A está pedindo justamente isso aí, a gente fez. Na letra B, observando a tabela que você organizou, qual é a imagem no número real 10 raiz de 3. Então, na letra A imagem para 10 raiz de 3 é 40 raiz de 3 centímetros, tá? Na letra C, isso aqui é a letra A, aqui seria a letra B, isso aqui seria a letra B, e na letra C ele pede, observando a tabela, essa tabela que a gente fez, observando a tabela que você organizou, qual é o número real x, cuja imagem é 44, cuja imagem é 44, a resposta é 11. Então aqui 11 seria a resposta, tá? Então, y era o perímetro, x era o lado. E aí ele saiu jogando valores para x e a gente calculou o y, que é o perímetro, tá? Tá tudo ali certinho. E aí a gente vai fazer a quarta questão. Vou deixar aqui, por enquanto, quarta questão. Acompanha aí a leitura da quarta questão. O chefe do departamento de promoção de uma loja verificou que quanto mais anunciava na televisão, mais ele vendia. Logo, a venda era dada em função dos anúncios feitos na televisão. Após estudos, verificou-se que essa função era definida pela lei. A lei é y igual a 3x sobre 2 mais 150. Em que y é a quantidade de mercadoria, aqui é a quantidade de mercadoria que vende, e o x é o número de comerciais da televisão. Com base, esse x aqui é a quantidade que passa e aqui é a quantidade que é vendida de uma certa mercadoria. Letra A. Quantas mercadorias essa loja vendeu durante a semana em que o comercial passou 42 vezes? Ou seja, aqui a gente vai colocar 42, ó, y é igual a 3 vezes 42 sobre 2 mais 150. Porque o x é a quantidade de vezes que o comercial passa na TV.
e aqui é a quantidade que vende. Então, y é igual 42 vezes 3, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 4 vai dar 12, dividido por 2, mais 150. Dividido aqui, a metade de 126 é 63, mais 150, mais 150. Somando aqui, 3 mais 0 vai dar 3, 5 com mais 6 vai dar 11, fica 1 e sobe 1, e 1 mais 1 dá 200, então dá 213, foi o que vendeu. Mercadorias. 213 mercadorias. A letra B está pedindo, a letra B eu vou fazer aqui. A letra B quantas vezes o comercial da loja apareceu na televisão durante a semana em que a loja vendeu 240 mercadorias. Então, aqui vai ser 240 mercadorias, que foi o que foi vendido, 3x sobre 2 mais 150. Ou seja, o que a gente quer saber é, se vendeu 240 mercadorias, quantas vezes esse anúncio passou na TV? Então, vou passar esse 150 subtraindo aqui, 240 menos 150, isso aqui é igual a 3x sobre 2. Fazendo a subtração aqui, 0 menos 0 dá 0, 14 por 5 dá 9, e 2 menos 2 dá 0. Então vai dar 90, tá? Deixa eu tirar esse 0 daqui, a subtração fiz de cabeça dá 90. 90 é igual a 3x sobre 2. Esse número está multiplicando aqui, ó. O 3x passa para lá dividindo, passa multiplicando. Está dividindo aqui, passa multiplicando. Eu já vou fazer a multiplicação aqui. 90 multiplicando por 2 vai dar 180 e vai dar igual a 3x. Esse 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, 18 dividido por 3 vai dar 6 e o 0 aqui vem junto. Então, passou 60 vezes esse comercial para ter uma quantidade de 240 mercadorias vendidas, tá? Essa questão clássica de função, a questão não foi muito difícil, tá? E aí vamos fazer a quinta questão. Então, vou colocar aqui quinta questão. Considere a função dada por y é igual a 1/4, então vou colocar assim, tá? Esse 1 que está aí não precisa ele aparecer aqui não, na função não, tá? 1/4 está aqui. Determina a imagem por essa função de cada um dos seguintes números reais. Então vê, letra A vai ser 0, ele quer para x valendo 0, e a gente vai fazer y é igual a 0 dividido por 4 menos 2. 0 dividido por 4 dá 0. Então aqui a resposta, y é igual a menos 2. Na letra B, 4. Então joga na função aqui, ó, y é igual a 4 sobre 4 menos 2. 4 dividido por 4 vai dar 1, que menos 2. Então aqui, ó, 1 menos 2, y é igual a menos 1. E por último, letra C, menos 8, joga dentro da função. Então, y é igual a menos 8 sobre 4 menos 2. Menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2. Repete o menos 2. E o y aqui é menos 4. Beleza, gente? Parecido com o exercício que a gente fez. Então, a quarta questão está aqui, a letra A. Esqueci aqui, apaguei aqui sem querer. Aqui é a letra B. E ali a quinta questão, letra A para x valendo 0, letra B para x valendo 4 e letra C para x valendo menos 8. Vamos fazer aqui a sexta questão. Sexta questão. Descubra o número real x cuja imagem pela função definida por y é igual a 1 menos 9x. Ele deu a função, a letra A é 19
a letra B é 0,1. Descubra o número real x, cuja imagem pela função definida por. Então, nessa questão aí, a gente vai achar a imagem cujo a gente vai, lembrando aquele diagrama que eu fiz, a gente vai achar o número, é o inverso do que a gente fez aqui, ó. Se aqui a gente tinha um valor para x, aqui a gente vai ter um valor para y, então vai ficar a letra A, tá? Resolução letra A. Então, 19 é igual a 1 menos 9x. Esse 1 vai passar para lá, 19 menos 1 é igual a menos 9x. E aqui, ó, 19 tirando 1 vai dar 18, é igual a menos 9x. 18 dividido por 9, esse 9 vai passar para lá dividindo, vai ser igual a menos x. Dividindo aqui 18 por 9 vai dar 2. E eu vou multiplicar ao final por menos 1, tá? Então vai ficar menos 2, vai ser igual a x, tá? Aqui subentende que eu já dividi, ou já multipliquei por menos 1, porque o x vai ficar negativo, mas não pode, né? Então o valor lá que vai ser 2 é que vai ficar negativo, porque eu vou multiplicar por menos 1. Na letra B, vou colocar aqui a letra B, é 0,1 igual a 1 menos 9x. Esse 1 vai passar para lá dividindo, subtraindo, né? Então 0,1 menos 1 é igual a menos 9x. Tirando aqui, ó, muito cuidado para quando a gente for fazer essa subtração, tá? É como se de R$1 fosse tirar 10 centavos. Então vai ficar 0,9 igual a menos 9x, tá? Esse 9 passa para lá dividindo. Aqui, ó, isso aqui é igual a menos x. Mesma ideia, tá? Vou multiplicar aqui com menos 1 por causa desse x negativo, tá? Então, isso aqui é para quem não tem alguma dúvida aqui ainda, como proceder uma divisão com o número de vírgula, com o número que tem uma vírgula aqui, tá, gente? Subentende-se que eu vou multiplicar aqui por 10, ó, e vou multiplicar aqui por 10, numerador e denominador, tá? Ambos por 10. Se eu multiplicar 0,9 por 10 vai dar 9. E se eu multiplicar 9 por 10 vai dar 90. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a x negativo. Calma que eu ainda vou, no final vou deixar ele positivo e a resposta lá vai ficar negativo. Se eu dividir isso aqui por 9, vou colocar a resposta da letra B aqui, tá? Resposta da letra B, ó. 9 e 90, quando eu dividir por 9, ambos os membros, vai ficar 1/10, tá? Na resposta, se eu estou enganado no livro, tem 0,1, que é a mesma coisa, tá? Essa aí foi a 6ª questão. Beleza?